Boa noite, irmãos. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, estamos reunidos em Cristo e quero pedir que os irmãos abram, por gentileza, suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 9. E nós iremos dar sequência nessa série de sermões que temos pregado nesse livro tão importante. Neemias, capítulo 9. Nós iremos ler, irmãos, dos versos de número 8 a 15. Neemias, capítulo 9, versos de número 8 a 15. Permitindo Deus, conseguiremos pregar até o versículo 15 ainda esta noite. Amém? Neemias 9, dos versos 8 a 15. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre as ações bondosas de Deus para com seu povo. As ações bondosas de Deus para com seu povo. Diz assim o texto bíblico, versículo 8: Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhe destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Pão do céu lhe deste, na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede, e lhe disseste que entrasse para possuíres a terra que, com mão levantada, lhe juraste dar. Amém. Feche teus olhos, vamos orar? Deus glorioso, é no santo nome de Jesus que nós nos reunimos em culto a Ti. Nós somos agraciados pela justificação que temos em Cristo. Estamos aqui por causa da cruz que nos abraçou, por causa da obra perfeita de Jesus. Ensina-nos, Deus, a Tua palavra. Guarda os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o texto, a entender o texto, a crer no texto e a aplicar o texto em nossas vidas, para que possamos ser mais parecidos contigo e que venhamos lhe trazer alegria ao Teu coração. Edifica-nos, Senhor. Fala-nos ao coração. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que nós estamos na segunda e última parte do livro de Neemias, uma vez que o livro ele é dividido em duas partes principais, capítulo 1 a capítulo 6, primeira parte do livro, capítulo 6 até o final, segunda parte do livro. A segunda parte do livro ele tem como intenção falar da espiritualidade do povo de Deus. Depois que o templo foi reconstruído, lá em Esdras, agora os muros estão prontos em Neemias, eles começam a restaurar a vida espiritual deles. O contexto em que nós lemos aqui é uma oração. Os irmãos se lembram que os judeus estavam felizes em Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito com eles, e quando Deus se manifesta a eles em graça, em amor, em perdão, eles entram em pranto.
em pranto profundo e começam a chorar. É isso que está descrito no capítulo 8, quando nós já pregamos. Mas em meio a esse momento de tristeza e angústia, por causa do evangelho está sendo mostrado a eles, Deus intervém e diz a eles para que eles celebrassem uma grande festa, a festa da colheita, que eles colhessem dos principais frutos e ali saboreassem e se deleitassem em Deus. E é assim que eles estavam no final do capítulo 8, em festa. Entramos no capítulo 9. A festa já está no seu 24º dia, de acordo com o versículo 1. E no 24º dia, onde todos os dias da festa eram lidos a eles a palavra de Deus, explicado a eles, e eles, uma vez entendendo a palavra de Deus, criam na palavra de Deus, justamente no 24º dia, eles são tomados por um grande avivamento e por um quebrantamento de coração. Deus aviva toda a nação de Israel e, ao mesmo tempo, quebranta o coração de todo aquele povo. Uma vez que eles estavam bem com Deus, mas a palavra de Deus sendo pregada a eles, durante esses 24 dias, eles perceberam que existiam pontos específicos da vida deles que também precisavam passar por arrependimento, que eles precisavam realinhar a vida deles com Deus. E é justamente isso que faz com que eles sejam quebrantados em seu coração e começam agora a buscar a Deus. Num determinado momento de tudo isso acontecendo, deste avivamento ocorrendo, eles vão pedir para que Esdras levante a voz em oração juntamente com os levitas. Esdras, ele vai tomar a frente de tudo que estava acontecendo naquele momento de quebrantamento, e eles vão orar a Deus. E nós já começamos então a pregar, pelo menos o início dessa oração, tirando verdades importantes daquilo que eles estavam orando. A partir do versículo de número 8, muda-se o tom da oração. Muda-se o tom. Nos versos 6 e 7, que é o início dessa oração, o foco está na teologia em que eles criam. Eles descreveram quem era Deus, descreveram o relacionamento de Deus com o seu povo no versículo 7, e eles encerram, pelo menos nesse primeiro momento, as suas declarações teológicas. A partir do versículo de número 8, uma vez que foi estabelecido aquilo que eles criam, eles professaram aquilo que eles criam a respeito de Deus e do relacionamento de Deus com eles, eles vão começar agora a engrandecer a Deus pelas obras que Deus realizou no meio do seu povo. Então agora é o momento em que eles vão começar a adorar a Deus, olhando para o retrovisor, olhando para tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida deles, na história da nação de Israel, do povo de Israel. E eles começam a magnificar a Deus e a enaltecer a Deus por tudo aquilo que Deus, de fato, tinha realizado no meio do seu povo. Amém, irmãos? Entendido? Vamos lá, versículo de número 8. Quero ler novamente com os irmãos. Apenas o versículo de número 8. Diz: achaste o seu coração fiel perante ti, com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Eles encerram o versículo 7, falando que Deus é o Deus que elege, é um relacionamento eletivo de Deus, que é o Deus que chama, quando tirou Abrão de Ur dos Caldeus, e é o Deus que transforma, quando é dito que ele mudou o nome de Abraão. Encerra-se esse momento, ele continua falando de Abraão, mas agora falando dos feitos de Deus sobre todo o povo. E aqui nós já temos então uma primeira informação maravilhosa. Em primeiro lugar, Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de aliança. É justamente a primeira observação que eles fazem quando eles passam do período, daquele momento específico de oração, onde eles estão professando a fé, declarando a teologia em que eles creem, para falar do histórico que eles têm com Deus. E a primeira coisa que eles trazem em oração, agradecendo a Deus, se lembrando de Deus, é que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus, ele fez uma aliança lá no passado.
O que o texto está dizendo, irmãos, é que agora, uma vez que Abraão tem o seu coração regenerado por Deus, lá em Gênesis capítulo 12, Deus vai começar a trazer a Abraão informações, pelo menos 3 informações precisas a respeito da aliança que ele queria fazer com ele. A primeira informação nós encontramos em Gênesis 12. A segunda informação, e agora ele vai estruturar essa aliança, é em Gênesis 15. E para finalizar e oficializar essa aliança, ele vai narrar o texto de Gênesis 17. É justamente em Gênesis 17 que eles têm em mente quando eles falam o versículo de número 8, falando que Deus agora viu o coração de Abraão, Deus havia regenerado o coração de Abraão, foi achado fiel diante de Deus e ele faz uma aliança com Abraão. É bem verdade que essa aliança pode ser entendida como o pacto de Deus com o seu povo. Uma coisa também que é importante é que, embora uma aliança necessariamente precisa envolver 2 partes, o que diferencia a aliança de Deus com Abraão, ou expandindo essa compreensão, a aliança de Deus com o seu povo, é que é sempre Deus que toma a iniciativa da aliança, sempre, nunca o homem. E sempre é Deus que estabelece as cláusulas dessa aliança. Nunca é o homem, sempre é Deus. É Ele que toma a iniciativa e é Ele que vai estabelecer as regras, as leis, as cláusulas dessa aliança. E isso é importantíssimo para que a gente possa observar a respeito daquilo que eles estão falando. Um ponto a ser destacado no versículo de número 8 é que quando eles citam a aliança em agradecimento, eles não falam da aliança como um todo. A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança muito mais parruda, é uma aliança muito mais complexa, completa. E aqui no versículo de número 8, eles estão pegando apenas um aspecto da aliança. Observem comigo que ele está falando que Deus iria dar a eles a terra, onde estavam os cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus. De forma bem simples, Deus estaria prometendo a eles Canaã. É assim que nós precisamos entender o versículo de número 8. Agora, uma vez que a aliança que Deus fez com Abraão, ela é muito mais complexa, mais completa, muito maior do que isso, por que é que na oração, quando eles estão orando e vão engrandecer a Deus por conta da aliança, eles vão realmente intensificar ou dar evidência ao aspecto da terra? Por que a terra? Não poderia falar outra coisa? Não poderia dizer que ele seria necessariamente o Deus de Abraão? Ou, de alguma forma, enaltecer a compreensão de que eles eram o único povo de Deus? Por que a terra? E é justamente esse o ponto que eu quero trazer aos irmãos. Quando se fala de terra para um judeu, é bem diferente da compreensão de quando a gente fala de terras aqui no Brasil. Quando o judeu fala da sua terra, ele não tem em mente a terra, um terreno, um sítio, uma fazenda, terras e mais terras, independente do tamanho, do qual ele trabalhou duramente e escolheu a terra que ele queria, o modelo de terreno que ele queria e comprou aquela terra. Assim somos nós, com a bênção de Deus. Com a graça de Deus, é assim que nós conseguimos construir a nossa história aqui na terra. E tendo um lugar para morar. Todavia, para os judeus, quando eles pensam em terra, eles sabem que eles não compraram aquela terra por uma dracma sequer, por R$1, por $1. Deus deu aquela terra a eles. Deus abriu o caminho para que eles possuíssem aquela terra. A terra de Israel, a nação de Israel, a geografia de Israel, é um símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Dentro de todos os aspectos da aliança que Deus fez com Abraão, e que é uma aliança que ainda vigora até hoje, um dos simbolismos dessa aliança é a terra, é o chão em que eles pisam,
é o lugar em que eles habitam. A alegria deles não é apenas a alegria de alguém que conquistou um terreno, que com muita luta conseguiu comprar e se alegra em Deus e de fato deve se alegrar. O tom da alegria deles vai além da conquista, porque Deus nos abençoe o nosso trabalho. O tom da alegria deles está baseado de que esta terra é um símbolo da aliança que um dia Deus fez com Abraão. Que Deus é conosco, porque foi Ele que nos deu. Abraão sequer tinha conhecimento da existência daquela região. Abraão veio de Mesopotâmia, extremamente distante. Quando o Senhor se revela a ele, ele está em Ur dos Caldeus. Em Gênesis 12, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mandar. Ele sai da terra, ele sai da parentela, ele começa a caminhar e não sabe para onde está indo. Até que Deus fale: olhe e conte as estrelas do céu. Assim será o tamanho da tua multidão, da tua descendência. E aonde os teus olhos alcançarem, será tudo teu. Fazendo parte da aliança. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais com os irmãos, e peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis 17, que é justamente onde Deus está configurando e oficializando esta promessa. Em Gênesis 17, dos versos 1, nós vamos ler dos versos 1 a 8. Eu não vou expor esse texto, porque eu já expus esse texto também na comunidade. Mas nós vamos tirar aqui, vamos ter alguns destaques no texto que são extremamente importantes. Olha o que é dito em Gênesis 17, verso 1 a 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Quero levantar aqui alguns destaques dessa aliança. Primeiro delas, nós conseguimos, quando lemos as Escrituras, ver Deus reafirmando essas alianças na história. Mas essa é a primeira vez que é de forma muito clara, iniciando em Abraão. Por isso nós chamamos na teologia de aliança abraâmica. E todas as vezes que um crente em Jesus ouvir esse termo, a aliança abraâmica, isso deve ter um peso muito grande na nossa fé, no nosso cristianismo e na nossa história. Não é porque foi com Abraão que ela não está em vigor. Não é porque ela está no Antigo Testamento que ela não tem mais uso. Isso realmente é em não entender o Novo Testamento. Então, o grande destaque que nós temos aqui é uma aliança abraâmica. E o que isso quer dizer? Que Deus faz uma aliança com Abraão, e nessa aliança ele deixa claro que essa aliança será estendida, versículo 7, por favor, será estendida de Abraão à descendência de Abraão. Será estendida à descendência de Abraão. O versículo de número 4 fala que ele seria pai de numerosas nações. 5, Deus troca o nome de Abraão, mostrando que ele seria também pai de numerosas nações. E aqui, eu quero
trazer isso e reduzir isso para o momento apenas. Esquece as numerosas nações nesse momento. Pense apenas em uma nação, Israel. E não apenas na nação de Israel, não apenas na família nuclear ali de Abraão, mas a descendência de Abraão, que são os judeus. Quando os irmãos em Neemias estão agradecendo a Deus pela aliança, eles estão agradecendo a Deus pela aliança abraâmica. É exatamente esse o texto que eles estão em mente. Lá em Neemias, eles estavam orando Gênesis 17. Eles estavam orando esse texto. E por que é que eles estavam orando esse texto? Pela compreensão que eles tinham da importância da aliança abraâmica. Que essa aliança que Deus fez com ele não pararia, não morreria em Abraão, mas que essa aliança alcançaria aqueles irmãos lá em Neemias, capítulo 9. E eles estão agradecendo a Deus, porque aquela aliança era real. Aquela aliança os atingia diretamente. Existia uma firmeza, existia uma promessa de que essa aliança que Deus fez com Abraão recairia sobre ele. Todas as bênçãos que Deus havia prometido a Abraão recairia sobre eles. E qual é o contexto de Neemias? Eles eram um povo que acabara de voltar da Babilônia. 70 anos na Babilônia, mais 90 anos de retorno nas 3 caravanas, estão novamente em Israel, e eles sabem que eles só estão em Israel, porque Deus falou que daria aquela terra a eles. Esse é um ponto importante. A aliança abraâmica, ela se estendeu a uma nação e não apenas a uma pessoa, aos seus descendentes e não apenas a Abraão. Mas tem mais informações nesse texto. Quando nós lemos, nós vamos perceber que seria estendido a todos os lugares. A aliança abraâmica não é apenas sobre os judeus. A aliança abraâmica também recaiu sobre o Brasil. Se você hoje crê em Cristo Jesus, é porque um dia Deus fez aliança com Abraão. Onde essa aliança nos encontraria por meio exclusivamente da pessoa de Cristo. O cumprimento total da aliança de Abraão foi para com um descendente de Abraão. O texto é claro, dizendo algumas informações. Exemplo, versículo de número 1, ele pede para que Abraão ande na sua presença e ser perfeito. Aí ele vai dizer, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei, verso 2, extraordinariamente. E a grande questão é, bom, Abraão, você teve um filho. Teve o Ismael. Ismael não conta na aliança, tá? Na aliança, Ismael não conta. Você teve Isaque. Então a gente sabe que o texto não está falando de Isaque. O texto está falando de uma outra geração. O texto está falando do povo de Deus. O texto está falando dos irmãos do Antigo Testamento. Mas o texto também está falando dos irmãos da Nova Aliança. Que é quando o mundo todo, todas as famílias da terra, seriam tangidas pelo Evangelho de Jesus. Eu disse aqui a vocês que quando nós ouvimos esse termo aliança abraâmica, isso tem que ter um peso e é uma realidade. A aliança abraâmica é o que faz nós estarmos aqui. Não sou eu que digo. O Novo Testamento fala disso. Abram, por favor, suas Bíblias na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3, por gentileza. Gálatas, capítulo 3. Olha o que é dito a partir do versículo de número 6. Paulo ele vai teologizar e ele vai aplicar o texto de Gênesis 17 na igreja cristã. Como é que ele vai aplicar isso? E ele começa dizendo no versículo 6 de Gálatas 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que
os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Orar em agradecimento à aliança de Deus não deve ser um dever apenas dos judeus, mas da igreja cristã. Qual foi a última vez em que em suas orações você agradeceu a Deus porque Deus fez uma aliança contigo? Há mais ou menos 6.000 anos atrás. 2.000 anos de Novo Testamento, 4.000 anos até Abraão. Há 6.000 anos, Deus tinha você em mente. Deus sabia o que estava fazendo. Não havia pontas soltas. É verdade que a aliança se estende à nação de Israel, mas também é verdade que a aliança se estende a todos os gentios. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje. Um terceiro aspecto dessa aliança, lá em Gênesis 17, ele diz no versículo 7: e eu me estabelecerei como o seu Deus. E isso é maravilhoso. Dizendo que não apenas ele resgataria Abraão, que abençoaria Abraão e sua descendência, mas que a partir daquele momento Deus seria o Deus de Abraão, da sua descendência e de todos os gentios que viessem a crer. Deus tem um relacionamento divino com o seu povo, um relacionamento exclusivo. Deus não se relaciona com nenhuma outra pessoa fora do pacto. Deus se relaciona somente com aqueles a quem Ele chamou ao Evangelho. Deus se relaciona somente com aqueles a quem Ele trouxe a fé. Deus não se relaciona com os de fora, porque Ele tem uma aliança conosco. E sabendo-se isso, lá em Neemias, quando eles terminam de expor a fé e a teologia que eles criam, agora eles estão adorando a Deus por aquilo que Ele fez. E a primeira coisa é a aliança. É impossível não citar ela em primeiro lugar. Se não fosse aliança, nós não estaríamos aqui. Se não fosse aliança, Deus não nos amaria. Se não fosse aliança, não estaríamos em Israel, não teríamos uma terra. Por que é que eles citam a terra? Eles citam a terra porque é a partir de Israel e dessa aliança abraâmica que vai sair todas as demais bênçãos. Qual é a importância da terra dos judeus? Qual foi a importância? Eu quero citar algumas importâncias aqui, e que isso fique no seu coração. Primeira delas, a própria aliança, como acabamos de falar. A forma como Deus tratou. Nós vamos perceber em Amós, capítulo 3, versículo 2, Deus dizendo o seguinte: de todos os povos da terra, somente a ti eu conheci. É óbvio que Deus conhecia outros povos, mas Deus teve aliança somente com eles, num primeiro momento. Então, dos judeus, daquela terra, pertence a aliança. Segundo, deles pertence os patriarcas. Isso é importantíssimo. Isso é extremamente sério. O povo de Israel não foi formado por pessoas que em algum momento da história decidiram: vamos abandonar o paganismo e vamos servir a esse Deus que tem se manifestado e que a gente só ouviu falar e que só Ele é Deus. Nunca foi assim. Deus criou um povo para si.
E ao criar um povo para si, a partir de Abraão, ele estabelece uma estrutura de patriarcado. Não esse patriarcado social que o pessoal está falando por aí, mas da fé. Os patriarcas, começando com Abraão, com Isaac, com Jacó, nós vamos perceber esse fundamento da fé. Que através daquela família, ou daquelas famílias conforme foram crescendo, Deus começou a estabelecer o seu povo. Então deles, da terra de Israel, são os patriarcas. Terceiro, dos judeus, é a lei. Deus deu a sua lei, os seus mandamentos. Deus se revelou somente àquele povo, lá no início dos tempos. Essa é a importância da terra quando eles dizem a respeito da terra em agradecimento. Dos judeus, lá daquela terra, são os profetas. Isaías é de lá, Miqueias é de lá, Amós é de lá, Obadias é de lá. Deus levantando autoridades espirituais para corrigir e para julgar o seu povo, para trazer consolo, mas também trazer a educação que eles precisavam. Eles são os profetas. Deles, daquela terra, é que veio a adoção. É o que diz lá em Romanos capítulo 9. Deles é a adoção. Foram eles que foram adotados por Deus. Israel foi chamado de filhos. A minha filha, ó Israel. Nenhuma outra nação no Antigo Testamento foi chamado dessa forma. Nem no Novo Testamento. Filhos no Novo Testamento é individual. No Novo Testamento. No Antigo, era a nação. Deles é a adoção. Deles era a glória. O povo que viveria com o Senhor para todo sempre. Era deles. A glória. Deles, também diz Romanos 9, era o culto. Sabe o que isso significa? Que de todos os lugares da terra, se alguém prestasse culto ao nosso Deus, Deus só ouviria os judeus. Porque Deus tinha uma aliança com eles, no Antigo Testamento. Deles eram as promessas. Todas as promessas que Deus tinha feito, era para aquela nação. Quando eles então citam e agradecem a Deus, dizendo, o Senhor fez aliança com Abraão e nos deste a terra. Essa terra comporta tudo isso. Os patriarcas, a lei, os profetas, a adoção, a glória, o culto, as promessas, a extensão, a descendência. A terra de Israel simboliza tudo isso. É mais do que um lugar para a gente construir, um lugar para morar. Percebe a compreensão? Entendem por que os judeus até hoje brigam pela sua terra? Não é só uma questão de dizer, eu comprei, eu paguei imposto, é meu direito. Aquilo é aliança. Aquilo é aliança. Nós estamos vivendo um momento terrível, novamente em Israel, onde está havendo uma guerra maldita naquele ambiente. Qual é o grande problema se Israel perder essa guerra? Vocês têm ideia? É que Israel some do mapa. Israel deixa de existir. Não é uma nação que vai ser sucumbida e escravizada. A ideia é matar os judeus. É massacrá-los. É acabar com a nação. Porque Gênesis 17, na compreensão das outras religiões, não pode existir. Não pode existir. Eu também não posso falar como isso aqui vai para o YouTube. O YouTube corta ainda por cima, se vê eu falando isso. Mas os irmãos sabem o como isso é sério. Eles estão brigando numa aliança feita há 6.000 anos atrás. Não é uma briga que vem de agora. Para vocês terem uma ideia da seriedade do assunto. Amém? Mas Deus é um Deus de aliança. E essa aliança está em vigor até os dias de hoje, por causa de Cristo. Vamos lá, continuando o texto, lá em Neemias.
Versículo 9. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. E aqui eles falam e enaltecem a Deus por uma segunda ação de Deus. Em segundo lugar, Deus é o Deus que nos vê e o Deus que nos ouve. Versículo de número 8. Eles estão chamando Gênesis 17 como sua testemunha. Versículo de número 9. Eles estão chamando Êxodo capítulo 3. Quando eles dizem que o Senhor Deus viu os pais ali em aflição e ouviram o clamor, eles estão falando de Êxodo capítulo 3, versículo 7. É exatamente aquele primeiro encontro que Moisés tem com Deus. Moisés sobe no Sinai, ele vê aquela sarça ardente, ele tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele está é terra santa. E nessa conversa, nessa primeira conversa que Deus tem com Moisés, ele vai dizer exatamente isso. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, e o seu clamor subiu até mim porque eu o ouvi. Nós vamos libertar esse povo. É desta conversa que eles estão falando. Queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus que vê, que ouve e que intervém na história. Nosso Deus vê, ouve e intervém na história. O capítulo 3 de Êxodo é claro em dizer que uma vez que ele viu o que estava acontecendo com o seu povo no Egito e ouviu o clamor de aflição, de medo do seu povo, Deus desceu à terra. Deus desceu até o Sinai. O topo do Sinai ficou cheio da glória de Deus. É dito que os céus ficaram vermelhos. Haviam barulhos como de um grande exército. Raios, trovões. E é interessante que nem mesmo os povos pagãos, que não creem em nosso Deus, desconsideraram isso. Sempre viram isso como verdade. Com a tecnologia que nós temos hoje, o Egito poderia muito bem dizer: tudo que está escrito em Gênesis a nosso respeito é mentira. Eles nunca fizeram uma nota dizendo que não é histórico. Não existe uma nota dizendo: não existe isso nos anais da nossa história. Tudo isso aí é invenção dos judeus. Não há. Porque tudo ocorreu. Tudo ocorreu. Pergunte a eles, com muito carinho, aonde está o faraó daquele tempo? E eles vão falar sobre o Deus dos judeus, o que o Deus dos judeus fizeram naquela nação. Porque Deus veio à terra por causa do seu povo. Deus veio até o Sinai, se manifestou a Moisés. Moisés só foi o mensageiro. Vai até Faraó e fala que eu quero que o meu povo livre. Porque ele vai conhecer a minha fúria. E Moisés agora, como mensageiro, vai até Faraó e diz: o grande Deus, o eu sou o que sou, quero o seu povo fora daqui. O Faraó pagou para ver. O Faraó quis experimentar, porque Faraó era considerado um Deus. Então vai ser um embate de Deus para Deus. Coitado de Faraó, né? Se ele soubesse de fato com quem estava falando, teria evitado a maior catástrofe da sua nação. Porque Deus, Ele intervém na história em nosso favor. Eles estão enaltecendo Deus aqui em Neemias, dizendo: nós sabemos como o Senhor nos livrou da mão do Egito, da escravidão. O Senhor desceu à terra para cuidar de nós, para intervir, porque o Senhor nos amou. Queridos, não foi apenas uma questão de que Deus libertou eles. Houve uma sucessão de ações divinas para com o seu povo, enquanto Deus se manifestava aos judeus. Olhem para o texto. E eu quero mostrar só essas sucessões para que os irmãos possam entender. Versículo de número 9. Ele viu. Início do versículo. Viste. Versículo de número 10. Fizeste. Versículo de número 11. Dividiste. Ainda no versículo 11. Lançaste os seus perseguidores. Versículo de número 12. Guiaste-os. Versículo de número 13. Desceste
O tempo todo, Deus está agindo em favor do seu povo. Eles estão glorificando a Deus por todas as ações bondosas de Deus em seu favor. E que muitas das vezes nós esquecemos de tudo aquilo que Deus fez no passado, nos esquecemos do que Deus fez em nossas vidas, nos esquecemos de como Deus tem trabalhado o tempo todo. Deus é o Deus que tirou 2 milhões de pessoas com sua mão forte do maior império da época, do Egito. E não apenas isso, matou todo o exército dos egípcios. Não importa o que vocês estão passando, o momento em que vocês vivem, Deus, Ele te vê, Ele ouve o seu clamor, e em Cristo Jesus Ele virá para te salvar. Ele virá intervir em toda a situação, porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. O nosso Deus é um Deus que tem prazer na sua graça. Ele tem prazer em ajudar. O nosso Deus tem prazer em nos segurar em suas mãos e fazer com que nunca mais nós venhamos sair dela. Nós estamos assegurados na pessoa de Cristo. É essa a oração que eles estão fazendo e agradecendo. Continuando, versículo 10. Um outro ponto em que eles vão agradecer a Deus pelos seus feitos. Fizestes sinais e milagres contra Faraó, os seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Nós temos aqui uma informação importantíssima. Terceiro lugar, Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Isso é notório no texto. O que é milagre? Milagre, ou milagres, são atos sobrenaturais de Deus a favor do seu povo, cujo o ato em si, ele é maravilhoso, espantoso, incomum e glorioso. Isso é milagre. São atos sobrenaturais da parte de Deus em favor do seu povo. Os fatos ocorridos no milagre são incomuns, por isso é um milagre. São espantosos, porque vai contra a lógica. É maravilhoso, porque tem a característica de Deus. É grandioso, porque só Ele pode fazer. Isso são milagres. Mas não confundam essa descrição e esses adjetivos com um parecer hollywoodiano, onde os céus se abrem, luzes e revelações. Não. Todas essas características de um milagre podem ocorrer enquanto você dorme no silêncio da noite. No silêncio da noite. Porque é assim que Deus faz. O texto em pauta se refere em que Deus tirou com mão forte aqueles irmãos do Egito. E agora eles estão correndo rumo ao desconhecido, tudo mudado, são 400 anos presos, estão precisando saber por que caminho vão, e é dito em que em algum momento o Senhor Deus vai dividir o mar. Leiam o versículo 11, divide o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Eles saem debaixo da guarda de Faraó e começam a correr. E Deus os livra. Mas não apenas Deus os livra. Deus vai mandar 10 pragas sobre o Egito. Com essas 10 pragas, Deus vai destruir a nação. E não apenas a nação, mas Deus vai destruir a religião da nação. Porque cada praga representava uma divindade do Egito. E Deus usa justamente dessas falsas divindades
desses deuses pagãos. Eles adoravam rãs, moscas, os irmãos sabem disso. E Deus vai usar cada um desses elementos das pragas para dizer que é Ele que tem domínio sobre esses animais, que essas divindades são falsas. Porque Deus envia 10 pragas? Deus tinha um propósito. O versículo de número 10, no final, diz assim: adquiristes renome como hoje se vê. Um dos propósitos de Deus para enviar essas 10 pragas é que Deus estava revelando ao maior império da época: eu sou o único Deus. Ele estava implantando no Egito o seu próprio nome. Sou eu que levanto reis. Sou eu que destituo reis. Sou eu que levanto nações. Sou eu que destruo nações. E Deus colocou o seu nome em todo o Egito. Até hoje, o Egito sabe do Deus dos judeus e dos cristãos. Sai do Egito, dá de frente com o mar. E isso não tem problema para Deus. E mais uma vez Deus faz um milagre. Quando lemos Êxodo capítulo 14, que é a travessia do Mar Vermelho, é dito que já era noite, eles estavam diante do mar, o exército de Faraó atrás, e Deus faz vir um forte vento, abrindo um caminho no meio do mar, de tal maneira que eles passassem em seco, não era lameado não, em seco, durante toda a noite. As águas aos lados se tornaram como paredes para os judeus. Existe, nós não podemos provar isso, mas existe uma compreensão que o vento forte fez as águas laterais se congelarem, por isso eram paredes. Porque, irmãos, abrindo parênteses aqui, né? 2 milhões de judeus. Vai ter um sem noção. Ele vai encostar na água e vai ser levado. A proteção é só o caminho. Por isso que o texto diz, e fez-se paredes, possivelmente para guardar até o sem noção. Porque nenhum se perdeu. É verdade, parece bobeira, mas não é. É um cuidado de Deus. Agora, de noite, você já foi em alto mar à noite? Onde você já não consegue mais ver a praia, que hoje é iluminada pela luz elétrica? É um breu. Você não vê nada, você não sabe para onde você está indo. E lá em Êxodo 14 também é dito que Deus se fez coluna de fogo para que eles pudessem enxergar aonde estavam indo. Enquanto se tornou uma nuvem densa para os de Faraó que estavam vindo atrás. Isso é milagre. Deus ainda abre caminhos em nossas vidas. Deus ainda abre caminhos em nossas adversidades, em nossas dificuldades, em nossas angústias, em nossa dor, em nossa perda. Deus é um Deus de milagres. Creia, fale com Ele, clame aos seus pés. Ele é um Deus que vê e ouve. Fale com o Senhor. Não deixe de falar. Não se canse de falar com Deus. Não se canse. Espere em Deus. Seja como o salmista, esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Espere em Deus. Verso 12. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E aqui eles adoram a Deus por mais essa façanha, por mais esse feito. Aqui Deus é o nosso guia. E é o nosso guia perene. Essa é uma lição importantíssima. Sabe o que significa um guia perene? A ideia de perene é que Deus sempre estará lá. Nunca nos deixará sós. Ele sempre estará do nosso lado. O tempo todo. O versículo ele é maravilhoso porque ele diz, não importa se os seus momentos mais difíceis da vida ocorrem durante o dia. Não importa se os seus dias mais difíceis da sua existência acontecem à noite. Deus estará lá. Pode ser de dia ou de noite. Quando o texto se refere à coluna de nuvem, à coluna de fogo,
essas colunas eram símbolos da presença de Deus com o seu povo. E Deus fez isso por 40 anos no deserto. Nunca falhou um dia sequer. Por que é que você acha que Deus vai falhar com você? Por 40 anos, Deus foi uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. É a presença de Deus. E por que Deus se manifestou nessas colunas? Porque tem alguns ensinos aqui metafóricos. A coluna de nuvem e a coluna de fogo era a proteção deles. Eles eram protegidos o tempo todo, durante 40 anos, porque a presença de Deus os protege. A coluna de fogo era para a noite deles, que são aqueles momentos em que Deus aquece o nosso coração, quando nós estamos vivendo momentos frios, tenebrosos, escuros na nossa vida. E a presença de Deus estava lá para aquecê-los. A coluna de nuvem é quando Deus trazia o refrigério do calor escaldante do deserto. Olha quem é o nosso Deus. Um Deus que cuida, que traz calor ao coração que já está em pedras, que traz refrigério em momentos que a gente já não consegue mais andar. É a coluna que nos guia até Canaã. Ele nos guiou até a cruz. E agora está nos guiando até novos céus e nova terra. A presença de Deus é gloriosa. Nunca se afaste da presença de Deus. Versos 13 e 14. Dizendo: desceste sobre o monte Sinai. Do céu falastes com eles. Eles deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizestes conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Um outro ponto muito importante dos versos 13 e 14. Deus nos fala pela sua palavra. É isso que o texto está dizendo. É pela sua palavra. Moisés sobe até o Sinai. Deus fala com Moisés. Dá a lei a Moisés. Os mandamentos. Moisés desce do Sinai e traz os mandamentos ao povo. A maneira como eu estou falando é mais bonitinho do que como aconteceu. Mas, no fim de tudo, é exatamente isso. Ele desce e entrega os mandamentos ao povo. Deus falou ao povo por intermédio de Moisés, porque Moisés possuía a lei. E agora, sabe o que é que eles estão glorificando e enaltecendo? Na oração, eles estão adorando a Deus porque Deus tinha dado a Bíblia a eles. É verdade que não completa, porque o Novo Testamento não existia ainda. Mas eles tinham todo o Antigo Testamento com eles. E para eles isso já era o suficiente. A maneira como Deus se manifesta, dizendo: olha, eu dei a vocês, a minha tradução diz, juízos retos, na verdade são uma justiça reta, uma justiça correta, uma maneira de ser justos, e uma justiça dentro do povo. Deus deu leis verdadeiras, isso é a Escritura, a lei de Moisés, estatutos, regras da comunidade dos crentes, é um estatuto. O que é um estatuto, irmãos? Mandamentos, são os 10 principais mandamentos, são mandamentos bons. Ele deu sábado para o descanso, sabendo que o homem não precisa morrer de trabalhar. Brasília precisa entender isso. Preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés. Deus instruiria o seu povo, Deus ensinaria o seu povo, Deus falaria o seu povo pela palavra. O Antigo Testamento já sabia disso.
Se eles precisassem de algo de Deus, é a palavra, são as Escrituras. Se os judeus já entendiam isso e criam que o Antigo Testamento era tudo que eles tinham de Deus, por que nós, crentes em Jesus da Nova Aliança, muitas das vezes, vamos buscar outras vozes, além da palavra, outras fontes de revelação? Nós devemos nos contentar com a infalível, perfeita, santa, inspirada e suficiente palavra de Deus. Deus nos fala pela sua palavra. A tenhamos em honra. Bíblia não é apoio de prato na frente da televisão. Bíblia não é para ficar jogado. Bíblia não é para ser esquecido na igreja. A Bíblia é a palavra de Deus. Em 2024, há irmãos que dariam tudo espalhados nesse mundo para ter esse único livro em suas mãos e eles não têm. Não tratem as Escrituras como um livro qualquer. Isso é a nossa vida. Isso é a voz de Deus para os nossos corações. Em último lugar, versículo 15, dizendo: pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mão levantada, lhe juraste dar. Em último lugar, Deus é o nosso sustento. Fome e sede, eu já disse isso aqui. Fome e sede são os dois instintos mais veementes do ser humano. Fome e sede são os instintos básicos do ser humano. Fome e sede não tem outra maneira de sanar se não é comendo e bebendo. Não há outra maneira. Pleno século 21, se mata a fome comendo. Sacia a sede bebendo. Não tem outra forma. Ainda que sejam básicos, se a fome e a sede não serem sanadas num determinado período de tempo, é 100% de certeza de óbito. 100%. Com toda a tecnologia que nós temos. Se não for sanada, tanto a fome como a sede, 100%, comprovadamente, de óbito do ser, do indivíduo. Deus sustentou diariamente, por 40 anos, o seu povo, no lugar mais mórbido do planeta Terra. Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Deus cuidou do seu povo como um pai amado, como um pai querido. Êxodo 14, a primeira chuva de maná, que nunca parou de cair por 40 anos. Êxodo 16, no meio terrível do deserto, onde não se havia rio para tomar água, 2 milhões de pessoas na orelha de Moisés, dizendo: a gente está com sede, a gente está com sede. Deus fala: anda mais à frente, tem uma rocha, fira a rocha e sairá água. E a rocha matou a sede de 2 milhões de pessoas, fora os animais. O povo, engomadinho, o ser humano é chato. O ser humano é chato, irmãos. Começou a reclamar com Deus. Só pão? Só maná? Números 16, Deus manda codornizes para que eles possam comer carne. 40 anos no deserto não é 40 anos vivendo num shopping. 40 anos no deserto, sozinhos. Não tem lugar para comprar roupa.
comprar um sapato novo. A roupa estraga no sol escaldante. Uso diário. A sandalinha também. Deuteronômio 29:5 diz que Deus fez conservar todas as roupas e todas as sandálias para que ninguém se perdesse. Deus é o nosso sustento, queridos. O versículo 15 nos ensina algo maravilhoso, que a igreja da atualidade tem esquecido. Esses irmãos nos ensinam que mais importante do que a provisão é o Deus da provisão. A provisão só existe por causa do Deus da provisão. Muitas das vezes a gente ora e o nosso pensamento é: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se Deus tivesse feito isso, se Deus tivesse feito aquilo. Queridos, nunca se esqueçam disso. O Deus da provisão é mais importante do que a provisão. O Deus da bênção é mais importante do que a bênção de Deus. Porque a provisão e a bênção de Deus dependem do provedor e do abençoador. E eles entenderam isso. No momento mais mórbido de Israel, jogados ou lançados ao léu de um deserto escaldante, perambulando e andando em círculos por 40 anos, foi o Deus da provisão e do sustento que estava com eles. A roupa acaba, o carro quebra, a água pode faltar. Ainda que sejam provisões importantes para a nossa vida, são falhas, são naturais. Mas se o Deus da glória estiver conosco, nada nos faltará, porque Ele é o nosso pastor. Que nós possamos aprender a orar como esses irmãos oraram, entendendo e professando a nossa fé diante de Deus e ao mesmo tempo o engrandecendo por todas as coisas que Ele fez. Não se esqueçam de, quando entrar em oração a Deus, de agradecer a Deus pelas obras que Ele já fez. Enaltecer por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Por como Ele foi cuidadoso, amoroso, carinhoso, provedor. Porque o nosso Deus é digno de glória e louvor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar?